amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Neste 25º domingo do tempo comum, mostra-nos o texto evangélico um quadro bastante contrastante. De um lado, Jesus prediz pela segunda vez o seu destino futuro, um destino não de glória, não de sucesso, não de triunfo, mas de paixão. Os discípulos, contrariamente, pela estrada, discutiam entre si quem seria, dentre eles, o maior no reino que Jesus vinha anunciando. Chegam a Cafarnaum. Jesus lhes pergunta a respeito do que discutiam a caminho. Calaram-se, pois tiveram vergonha. Então, Jesus realiza uma última cena na Galileia. Chama uma pequena criança, símbolo da incapacidade, símbolo da dependência. Coloca no meio e diz em tom solene a todos, aqueles que estavam ali: se não vos converterdes e não vos tornardes como esta criança, não entrareis no reino. E quem acolhe uma desta criança, me acolhe, e quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Com outras palavras, no reino não se trata de ser o primeiro ou de ser o último. Os candidatos ao reino anunciado por Jesus, que para nós é a vida eterna, o céu, é uma vida de criança, não no sentido do capricho, da irresponsabilidade ou da imaturidade. Seria entender mal o texto e entrar para desvio. É preciso ser criança no sentido de não almejar coisas altíssimas para si, contentar-se com o que tem e, sobretudo, ser dependente de Deus, como uma criança é inteiramente dependente de seu pai e de sua mãe. Estas são, para Jesus, as condições para se entrar no reino. Tornar-se criança, sentir-se dependente em tudo de Deus. Como uma criança, não almejar os primeiros postos e não cultivar em nós o sentido do poder e a sede ou a fome da potência e do domínio sobre os demais. Em poucas palavras, o que leva ao reino de Deus é viver uma vida extrovertida. Em que sentido? Uma vida dedicada aos outros, mas não por simples humanismo, pois a igreja não é uma ONG, por mais considerada que fosse. Uma vida extrovertida e aberta aos demais por causa de Deus, tentando, com os meios e talentos que Deus nos concede, influenciar e atrair outros para o mesmo caminho. É no último banco, é no último posto que se senta Jesus. Foi no último banco que se sentou durante toda a vida terrestre. E os seus melhores amigos, a começar pela mãe, pelo pai legal, São José, foram aqueles que sentaram como ele no último banco para servir. Cada um pense como pode sentar-se no último banco para servir ele também. Estará na companhia de Jesus, não no primeiro.